Ó, Para eu não falar o nome errado, aqui tem o irmão, ele está com o nome no computador aí, Luciana. Então, meu nome é Luiz Carlos, Luciana é minha esposa, porque ela que criou. É só para eu não errar aqui. Então, gente, boa noite, Nancy, Marlene. Quem mais está aqui? Vocês aí. Então, gente, vamos lá, perdão, né? Mais uma vez, ontem não foi possível trazer essa... Ouvindo direitinho? Alguém está com o microfone ligado? Desligue, por favor. Eu ia sugerir aí o pessoal que quando não estiver participando, teste seu microfone. Por quê? Porque, mesmo você calado, tudo que está aí fazendo barulho perto de você, próximo de você, acaba interferindo, gerando ruídos e tudo mais. E aí, para quem já assistiu a aula, sabe que depois disso fica ruim, fica assim, né? Diminui a qualidade, por exemplo, da aula do professor, na fala do professor. Ok? Não quer dizer que vocês não possam abrir o microfone, não, mas deixa a professora solicitar, né, a participação de vocês, aí vocês abrem, e aí abriu, fez a participação, volta a fechar, porque como eu não vou estar aqui o tempo todo, às vezes, quando eu estou aqui, eu consigo, eu tenho recurso para fechar o seu microfone, mas como eu não vou ficar o tempo todo aqui junto com vocês, às vezes vai ficar tendo essa interferência aí. Certinho? Então, vamos lá, né? Estamos todos bem, graças a Deus. Agradecemos ao Papai do Céu, né? Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de aprendermos sobre a maior e melhor criação dele, que é o ser humano. Entendemos que todos nós, todos os seres humanos, tendo ele uma patologia ou não, tendo ele um transtorno ou não, ele é uma obra-prima do Senhor Jesus e nós precisamos olhar para essas pessoas com o olhar de Deus. Então, Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, por essas pessoas que estão aqui, porque elas são pessoas que estão destemidas a aprender sobre o que é mais importante para o Senhor, as vidas. Amém? Ok. Pessoal, meu nome é Natividade, Maria Natividade, né? Mas vocês podem me chamar aí de Nath ou de Natividade, tá? Esse nome fala muito sobre mim. Eu estou psicanalista, já fiz essa formação que vocês estão fazendo, muito boa, diga-se de passagem, me ajudou muito, tá? Sou terapeuta sistêmica familiar há muitos anos e sou professora também. E estou aqui hoje para falar com vocês de algo que eu já estudei. Eu tenho aqui a minha apostila do curso, quando eu fiz, 2019, foi quando eu fiz esse curso que vocês estão fazendo, e eu estudei, rabisquei, né? Pesquisei, porque é muito importante, principalmente porque tem uma fala de Jung, que ele diz o seguinte: ao estar diante de uma alma, seja apenas uma alma. E o que nós encontramos é uma alma sofrida, uma alma dolorida, e uma alma que precisa de acolhimento. E falar desse assunto com vocês hoje, de transtorno de esquizofrenia, que é um assunto extremamente complexo, às vezes mal entendido, né? Trazer esse contexto da esquizofrenia à luz da Bíblia, na apostila de vocês, tem muito sobre isso. Eu não vou me ater a questões bíblicas, mas a gente vai trazer alguma coisa aqui para vocês. Falar de esquizofrenia não é um assunto tão fácil, mas quando a gente consegue entender, né, vocês vão ver que hoje a gente, né, nós vamos sair daqui com um entendimento muito maior
não só sobre esse nome, esquizofrenia, mas sobre o ser humano. Tá? Uma aula que não vai trazer para vocês todo o conhecimento que vocês precisam, mas vai trazer a vocês uma expansão de consciência e também uma curiosidade, uma necessidade de vocês também buscar mais conhecimento a respeito dos transtornos. A minha aula, eu sempre divido ela em algumas partes, eu acho interessante, assim, é assim que eu consigo dar aula, dividindo ela em algumas partes. Então, eu vou falar um pouco sobre aspectos da esquizofrenia, né? Espectro da esquizofrenia e outros transtornos que são muito parecidos com a esquizofrenia. A gente vai trabalhar sobre isso. E a gente vai falar também a gente vai ser bem técnico um pouco, a gente vai falar um pouco dos sintomas, um pouco da história da esquizofrenia, depois a gente vai entrar na parte patológica, e, por fim, a gente entra um pouco na questão do atendimento terapêutico a um esquizofrênico. E, por final, a gente termina falando um pouco como nós, como cristãos, sair da parte da terapia e atender como um aconselhamento, como nós devemos olhar, dentro desse aconselhamento, uma pessoa com esse transtorno de esquizofrenia. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira parte, a gente tem aqui espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Né? A nossa parte final vai ser falar sobre a esquizofrenia em si. Porém, antes da gente entrar literalmente na esquizofrenia, a gente vai falar um pouco sobre outros aspectos. Olha, eu quero que vocês observem bem aqui, tá? Observem bem. Aqui nesse quadro, ou aqui, né, vou mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui psicose. Nessa parte maior, nessa parte verde, grande, a gente tem aqui psicose. E nessa parte pequena, a gente tem a esquizofrenia. Por quê? Vejam aqui, que eu vou até pegar a setinha aqui, ó. Vejam aqui, a esquizofrenia, ela está contida, tá? Aqui. Mas a grande parte aqui dessa região não é esquizofrenia. Por quê? Os sintomas, existem sintomas que podem ser parecidos com o da esquizofrenia, mas não é. Então, a gente tem aqui essa parte contida, fecha, literalmente fecha, no transtorno de esquizofrenia. A parte de cima, a gente olha para a questão da psicose, tá? E aí, a gente tem esse lembretinho aqui, né? Nem toda psicose, nem toda a psicose, nem toda delírio é esquizofrenia. Mas toda esquizofrenia é psicose. Então, o que a gente observa aqui? Que nem toda sensação, nem todo delírio, nem toda sintomas esquizofrênicos, que parece ser esquizofrênico, é esquizofrenia, tá? Então, nem toda, mais uma vez, o pessoal que está chegando, Fernanda, Vanessa, Sueli, sejam todos bem-vindos, tá? A gente está bem no início da aula, acho que eu vou voltar um pouquinho só para explicar para vocês essa parte, tá bom, gente? Então, voltando aqui bem no iniciozinho da aula, pessoal, a gente tem aqui
esse quadro aqui, ó. A gente tem um quadro enorme aqui escrito psicose. Opa! Voltando. Escrito psicose, né? Aqui. A gente tem aqui uma bem contida, que é a esquizofrenia. E aqui em cima a psicose. Isso quer dizer o quê? Que nem toda psicose é esquizofrenia, mas toda esquizofrenia é literalmente psicose, tá? Então, o que a gente observa? Não tem como eu falar só da esquizofrenia se eu não falar com vocês sobre outros espectros ligados, que tem também sintomas ligados literalmente à esquizofrenia. Então, a gente tem aqui esse quadro, né? Esquizofrenia, outros transtornos psicóticos que são transtorno de psicose esquizofrênica, né? A gente tem transtornos de delírio, transtornos delirantes, transtornos psicótico breve, esquizoforme, transtorno esquizoforme, transtorno esquizotípico, que é esse transtorno de baixo aqui que vocês estão vendo. Então, eu tenho aqui, começando de baixo para cima, tá bom? A gente tem aqui, ó, transtorno de personalidade esquizotípica, e a gente tem aqui dentro desses outros transtornos psicóticos, a gente tem transtorno de personalidade delirante, psicose breve, esquizofreniaforme e a esquizofrenia aqui na parte de cima. Bom, gente, eu ainda estou literalmente na introdução, né? Então a gente vai conhecendo. Quando a gente fala da questão da esquizofrenia, que a gente olha, né? A gente foca naquela parte no contexto geral. Então, lembra, voltando lá atrás, né? A gente tem aquele quadro maior, que é a psicose, o quadro menor, a esquizofrenia. Então, a gente tem aqui, dentro desse grupo que eu falei para vocês, dentro desse grupo aqui, da esquizofrenia e esses outros transtornos que eu falei para você, dentro desse grupo, a gente tem esses seguintes sintomas, que são sintomas que existem em todas elas. A gente tem delírios, alucinações, pensamentos, discursos. O que é pensamento, discurso? A pessoa, ela não consegue ter uma fala assertiva. Ela fala coisa com coisa. Então, assim, é um pensamento que traz uma fala totalmente desorganizada. Comportamento motor grosseiro, desorganizado ou anormal, incluído a catatonia, né, que a gente vai falar dela lá na esquizofrenia, que são esses sintomas negativos que engloba todos esses esquizotípico, o transtorno delirante, o psicótico breve, a esquizofreniaforme, a esquizotípica e a esquizofrenia. Ok? Posso passar para frente? Ok. Então, sintomas. No geral, ainda trabalhando esse grupo, ok? A gente tem sintomas. Expressão emocional diminuída. Aquela pessoa que tem um rosto mais caído. Aquela pessoa que, aparentemente, quando você olha, ela está apática, ela parece estar anêmica. Uma pessoa que não tem com você contato visual. Gente, deixa eu dar um adendo aqui para vocês. Esse slide, eu vou disponibilizar ele para vocês também. Tá? Amanhã mesmo eu já mando para o Wendel, eu vou mandar o outro da aula passada sobre transtorno bipolar. E vou mandar esse aqui também, e aí ele vai estar passando para vocês.
Então, a gente tem, essa pessoa, ela não tem aquele contato visual, ela é uma pessoa com uma visão baixa, entonação da fala e do gesto, você consegue entender literalmente isso tudo. Ela tem o que a gente chama de avolia, né? Desses delírios que eles têm, a gente tem a questão da avolia. O que é essa avolia? A pessoa fica sentada por horas. É como se ela estivesse sentada e a alma dela estivesse longe, né? Ela fica sentada por longos períodos, às vezes assim, olha, por exemplo, ela senta e ela fica como se ela estivesse vendo algo muito interessante, que se ela se mexer, ela vai perder aquele contato. E ela tem pouco interesse nas coisas. Então, ainda estou falando do grupo no contexto geral, né, daquelas patologias lá que eu passei para vocês. Bom, analogia. Essa analogia significa que, né, na verdade, alogia, uma produção diminuída. Ela não é uma pessoa produtiva. Ela não tem uma produção certa. Ela fica a ermos, sabe? Fazendo as coisas a ermos. Ela é uma pessoa que vai falar pouco. Você pergunta as coisas para ela, ela entra na sintonia da vagueza. Sim, não sei, tá tudo certo, tá bom. Então, ela tem sabe aquela pessoa que não tem vontade de falar nada, só mal ela, às vezes ela até responde com a cabeça, inclusive é difícil, né, quando a gente tem dentro do consultório uma pessoa assim, porque você faz uma pergunta e ela, Então, eu vou até estar trazendo para vocês alguns quadros aqui que eu já trabalhei. Na questão dessa alogia, é do mesmo paciente, vou falar dele algumas vezes, né? Não vou citar nomes por respeito, mas eu vou falar desse meu paciente X. Essa questão da avolia, da alogia, né? Desculpa, da alogia. Ele sentava aqui no meu consultório e eu perguntava as coisas para ele, está tudo bem? Estou bem, e você? E diga-se de passagem, né? Ele tinha, a questão dele literalmente era esquizofrenia, por isso que está englobado em todos isso, né? São sintomas que eu estou trazendo para vocês, que são sintomas parecidos em todas essas patologias. E ele não gostava de falar. Mas aí ele pegava uma caneta, pegava um papel e riscava 3, 4 riscos, e ele achava que eu tinha que entender literalmente aqueles riscos que ele estava fazendo no papel. A segunda coisa é a adonia, né? Ou a incapacidade de sentir prazer ou se motivar para realizar alguma atividade. Então, essa anedonia, essa incapacidade de motivar. Nada que você faz, essa pessoa está motivada. Então, às vezes a gente pensa, essa pessoa está com depressão, essa pessoa está com preguiça, né? Mas não é, ela está num estado de anedonia, que é essa incapacidade de sentir prazer, motivar-se para realizar qualquer coisa que antes ela tinha prazer. Então, aquela pessoa que tinha prazer de sair, ela já não sente mais, ela já não tem mais essa capacidade de querer sair de casa. Se ela gostava de ouvir música, ela já não tem mais vontade de ouvir música. Ela literalmente se torna uma pessoa totalmente apática. Bom. Tá aqui na outra, né? Falta aqui na 5, falta de sociabilidade. Então, você viu que uns sintomas que eu falei aqui, tanto a avolia, a alogia, quanto a anedonia, leva tudo para a falta de sociabilidade. Ela se torna uma pessoa insociável, né?
Então, isso é um sintomas muito parecido com o da esquizofrenia. A esquizofrenia tem esses sintomas, porém, como eu disse para vocês lá no início, não é só quem tem esquizofrenia que tem todos esses sintomas. Existem outras psicose, né, que traz esses transtornos que eu falei para vocês. Bem, vamos lá. Ponto de vista histórico, agora sim, agora a gente começa a falar literalmente sobre a esquizofrenia, ok? Ponto de vista histórico. A gente tem aqui, se você não, acho que dá para vocês verem direitinho, se não, quando passarem o slide para vocês, vocês vão entender e vão conseguir ler literalmente o nome dessas pessoas aqui. Então, assim, há muito tempo já havia, né, já há tempos, falar sobre a esquizofrenia é de poucos anos para cá, ainda está nesse nosso século, né? Mas há tempos atrás já se falava sobre essa patologia, né? A ciência ela já vinha falando sobre essa síndrome psicótica que causava delírio, que causava alucinações, que causava prejuízo no funcionamento, com muitos sintomas negativos. E desde o século XIX, já vinha falando isso, né, sobre isso. Mas antes mesmo, havia médicos gregos que já começavam a falar um pouco, estudar, só que ainda não existia algo certo, algo ainda concreto. Sobre alguns médicos gregos falavam dessa síndrome. Mais ou menos ali, por volta do ano 1800, é que começaram a falar sobre a esquizofrenia. Aí a esquizofrenia, ela mereceu uma atenção maior dos médicos, né, porque diziam-se que eles estavam com a melancolia, né, vocês estudou muito sobre as doenças mentais no início dessa apostila, né? Vocês aprenderam um pouco sobre o que era a melancolia, a febre negra, né? Vocês aprenderam sobre isso. Então, ali a gente já começava a observar que a comunidade científica, nesse período, ela já falava sobre essa enfermidade, né? Já falava sobre esse adoecer. E alguns médicos começaram a tentar entender do ponto de vista fisiopatológico e reuniu pacientes e começaram a fazer alguns padrões, ligar um padrão com o outro, ligar um sintoma, porque às vezes eles internavam uma pessoa e essa pessoa não tinha tantos sintomas que levava para a esquizofrenia. Aí eles começavam a descartar, fazia investia mais em ter mais pacientes para estar trabalhando isso aí. Aqui a gente tem o primeiro aqui, Benedict Morel. Gente, toda hora isso tem passa. A gente tem aqui na tela Benedict Morel, esse primeiro aqui, né? Benedict Morel, ele começou a estudar e observou, e aí ele foi o primeiro a usar o termo, está até escrito lá, demência precoce. Principalmente porque era uma enfermidade, um adoecer, que atingia muito os jovens, né? E aí, depois dele, né, a gente tem aqui 1809 a 1773, a gente tem Benedict Morel, aí depois veio Emil Kaplan, né, de 1856 a 1926, que aí ele trabalhou mais experimentando, fazendo mais experimento, pegando já o que Benedict Morel já havia falado,
E aí ele criou, nesse contexto, a psicose maníaco-depressiva, ou seja, demência precoce. Mas aí a gente tem aqui também, né, Eugene Bleuler, que aí ele vem e traz, né, trazendo aqui extremamente importante, ele é extremamente importante nesse ramo, porque foi dele que veio, literalmente, a palavra esquizofrenia. Né? Então, ele cunhou tudo aquilo que ele já havia estudado sobre Morel, sobre Kepler, e aí ele cunhou esse nome esquizofrenia. Lembrando que as outras patologias, a gente estudando muita questão dos transtornos, né, foram fazendo aquilo que eu falei para vocês, organizando, vendo, e daí criou literalmente aquelas outras abordagens, né, que tem literalmente questões psicóticas, e aí foram fazendo essa divisão. E aí essa é a história, né, literalmente da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia e os denominados transtornos esquizofrênicos constituem um grupo de distúrbios mentais grave com caracterização de distorções de pensamento, percepção, por inadequação, embotamento do afeto, sem prejuízo da capacidade intelectual, embora, ao longo do tempo, possa aparecer comportamentos, né, de prejuízos cognitivos. Bem, quando a gente olha para isso aqui, a gente começa a olhar, né, o que eu falei lá no início, um transtorno que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala dele, quando a gente menciona sobre a esquizofrenia, porque não é, principalmente porque não é algo só da alma, não é algo só da mente. Existe uma patologia que a gente vai estar falando sobre ela um pouquinho lá na frente. E a gente vê muita conversa sobre, né? Inclusive, já dando um adendo aqui, a gente vai tratar um pouco desse assunto no final, desde que a esquizofrenia, já me perguntaram várias vezes, né, até mesmo em caixinhas de perguntas, se a esquizofrenia é uma manifestação demoníaca, principalmente pelo significado, né? Porque a pessoa fala coisa com coisa, a pessoa vê outras pessoas, conversa com outras pessoas. Mas não, gente, não é. Diga-se de passagem, como é um curso psicoteológico, eu posso muito bem trabalhar isso aqui com vocês, né? Nenhuma patologia, nenhum transtorno, ele é um transtorno demoníaco. Porém, a gente sabe que uma mente fraca, ela é facilmente, né, apanhada por uma possessão. Porém, não é o meu intuito aqui levar muito para esse lado. Então, em várias abordagens, a gente vai ver uma questão da esquizofrenia, especialmente por quê? Porque a palavra esquizofrenia, ela vem do grego antigo, esquizo, fenia, e que é formada pelos termos esquizo, que significa separar, que significa dividir, existe uma divisão, ferem, diafragma, que está ligado às emoções, que está ligado ao seu sistema biológico também, e o termo significa literalmente cisão, algo que está cortado, tá? Mas lá na nossa apostila, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui onde está a apostila. Tá difícil de pegar. Mesmo que na apostila, o significado é o mesmo. Lá está escrito um pouquinho diferente do que eu estou falando aqui, mas o significado é literalmente o mesmo. Significa que é mais ou menos assim, pessoal. Aqui está a alma, aqui está o corpo e aqui está o espírito. É como se tivesse acontecido uma cisão entre as três partes, espírito, alma e corpo, tá?
Então, é isso que significa literalmente a palavra esquizofrenia. Então, os estudos de Breuer trouxe essa ideia de que, lembra que eu falei que tem um momento que a pessoa vai ficar apática, ela vai ficar estagnada, olhando, é como se ela não tivesse ali a alma, nem o espírito, como se tivesse somente o corpo ali, olhando para algum lugar. E em outros momentos, vai estar espírito, corpo e alma, parece que está tudo misturado, e aí vira aquilo que a gente observa em uma pessoa com esquizofrenia, né? Bem, vou seguir aqui e vou dar uma pausa para vocês me perguntarem. Ok. Nesse embotamento que traz esse prejuízo, a gente tem aqui, né? O curso viral, esses textos aqui que eu estou passando para vocês, mesmo que seja uma formação em psicoteologia, eu estou trazendo para vocês alguns textos, essa primeira parte, texto do DCM-5 e do CID-10, que é, né, a empresa, o livro que traz essas patologias e tudo mais. Então, vamos lá. O curso variável de aproximadamente 30% dos casos que apresentam recuperação completa ou quase completa. Alguns estudiosos não concordam e dizem que a esquizofrenia não tem cura de jeito nenhum. A pessoa vai ficar esquizofrênica até morrer. Mas existe o que a gente chama de remissão, né, do caso, por isso que aqui fala quase completa. Isso significa que uma remissão da doença através de tratamento, né? Tratamento medicamentoso, psiquiátrico e tratamento terapêutico. Não se trata, literalmente, a esquizofrenia somente com terapia. Essa pessoa precisa estar medicamentada. Então, aqui tem cerca de 30% com remissão incompleta e prejuízo parcial de funcionamento e cerca de 30% de deterioração importante e persistente da capacidade do funcionamento profissional, social e afeto. Bom, para que a gente tome um fôlegozinho, só me responde se você já fez isso ou não, tá? Me fala comigo aí. Alguém aqui já visitou? Tem alguém aqui que não é de Goiás. Quem é que é de Goiânia? Goiás. Goiás. Mostra a carinha de vocês aí. Goiânia, Vanessa Goiânia. Meu vídeo não abre. Eu sou de Goiás. Goiás? Mas estou em São Paulo. Ok, Goiás, vai. Então, alguém aqui já foi no Estile Bachuque, aquele sanatório que tem famoso lá em Goiânia? Não, já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Uhum. Pois é. Se você for lá, você vai ver uma pessoa com esquizofrenia achando que ele é o príncipe da monarca e que ele está disfarçadamente por aqui. E com uma convicção muito grande, muito forte, e ele fala com você com uma certeza muito grande. Ou ele vai dizer que ele é um OVNI, e ele está totalmente disfarçado, e ele está naquele lugar porque ele está ali para proteger aquelas pessoas de uma catástrofe que vai acontecer. Então, acontece isso aqui, né? A capacidade desse funcionamento profissional, social e afeto vai estar completamente comprometido. Bom, causas da esquizofrenia. Até agora, ficou alguma dúvida que a gente já vai entrar em outra parte? Para mim, não. Tá bem explicado para vocês, pessoal? Porque eu não quero não tem dúvida que vocês falem assim, não entendi o que a Nath falou em tal coisa, porque até agora já falei da história da esquizofrenia, já falei dos outros transtornos, né? Já falei dos outros transtornos parecidos, dos outros sintomas, agora a gente vai falar exatamente das causas. Ficou alguma dúvida?
Luciana, não, Carlos, Luiz Carlos, Nancy, Sueli, Vanessa. Perfeito, para mim entendi. Tudo, Tá entendido? tudo bem claro. Tá tudo certo, Nath, para mim. Então, vamos lá. Causas da esquizofrenia. A gente tem aqui, lembra que eu falei para vocês que por falta de conhecimento, né, e a Bíblia fala muito sobre isso, né, pessoal? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Diziam-se que eu creio aqui que vocês são cuidadores evangélicos, né? E que vocês, mesmo sendo terapeuta, vocês são cuidadores e que são cuidadores cristãos. Diga-se de passagem, diziam-se que era uma possessão e tudo mais, e hoje a gente, né, graças a Deus, tem pessoas que estão desmistificando essa questão da esquizofrenia. E estudo, gente, eu fiz bastante pesquisa quando eu estava fazendo a minha formação, e até as coisas que eu fiz lá em 2019 me serviu demais, e hoje eu trago até algumas coisas que eu aprendi quando eu fiz a minha formação, que é entender que existe sim, é comprovado cientificamente, que existe uma influência biológica, né? Então, a gente tem... Vocês conseguem ler aí na tela de vocês? Consegue? Mas eu vou ler aqui para que a gente entenda até melhor sobre isso aqui, né? Influência biológica. Então, a gente tem aqui, pessoal, vamos falar sobre isso aqui um pouquinho, porque não adianta eu querer ensinar vocês a atender uma pessoa com esquizofrenia se a gente não passar por isso aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que... Vou olhar para o monitor maior, que fica mais fácil de eu falar com vocês. Tendência herdada, gênesis múltiplos, né? Esses gênesis múltiplos significa genes com duas personalidades, ali já mesmo na formação, genes múltiplos, para o desenvolvimento da doença. Então, já começa ali desde a gestação. Nath, mas a criança já vai nascer esquizofrênica? Não, gente. São coisas biológicas que vai desenvolver casos mais tarde. Lógico que existe aqui uma influência, tá? E depende muito da forma como essa criança vai ver esse adolescente, esse adulto, porque existem outras coisas que influenciam também, não só a biológica. Mas tem essa parte aqui que não poderia deixar de estar passando para vocês. A questão dos genes, né, múltiplos, que são genes multiplicados, né, de duas formas diferentes, complicações no pré-natal. Mais uma vez, estou dando esse adendo para vocês, tá? Não é toda pessoa que vai ter complicação no pré-natal que a criança vai desenvolver esse transtorno de esquizofrenia. Mas pode, sim, trazer, né, dentro dessa possibilidade, aqui. E no parto? Infecções viral durante a gravidez, lesão no parto que afetam as células cerebrais da criança, química cerebral, anormalidade, sistema de dopamina e glutamato. Tá, vamos lá. Sistema de dopamina e glutamato, o que é isso? Vamos aqui destrinchar isso aí um pouquinho, né? É um sistema de neurotransmissores que interagem no cérebro e que esses neurotransmissores que interagem no cérebro, ele desempenha um papel muito importante no desenvolvimento neural da criança, né, do ser humano. Então, ele vai acessar questões da memória, questões do aprendizado. Então, quando há uma deficiência, quando há uma anormalidade no sistema de dopamina e glutamato, que é os neurônios, né, desses neurotransmissores,
também pode ter esse desenvolvimento mais tarde. A estrutura cerebral, a ventriculação aumentada. Então, são essas as questões biológicas que pode, né, trazer uma influência. Está dizendo aqui, gente, está bem claro aí para vocês, tá? Traz uma influência. Se é uma influência, não significa que, se acontecer alguma dessas questões aqui, literalmente a pessoa vai desenvolver essa patologia, vai desenvolver esse transtorno. Segundo, influências emocionais e cognitivas. Pessoas com influência, né? E influência emocionais e cognitiva. Então, isso aqui são coisas que podem desencadear. Estilo de interação com excesso de crítica, principalmente porque, pessoal, como a gente trabalha com terapia familiar e a gente observa muito e trabalha também com a questão da psicoteologia, o que a gente observa? Né? Que há esquizofrenia, falando exatamente disso aqui, tá? Das influências emocionais. Na psicanálise também, a gente já descobre essas questões de que a forma como essa criança, né, foi conduzida na infância, se ela teve crítica em excesso, se ela presenciou ali na sua fase oral, se ela presenciou um desgaste emocional dentro do seu sistema familiar, isso pode acontecer. Envolvimento emocional exagerado, que podem provocar reincidência. A gente está falando aqui até mesmo de abuso, tá? A gente está falando até mesmo de envolvimento de perdas de pessoas que muito amada, né? Eu volto também um pouquinho agora lá no meu paciente X, né? Quando a gente fez a anamnese dele, e diga-se de passagem, Nath, você diagnosticou ele com esquizofrenia? Não, não é nossa função, né? Essa é a função do psiquiatra. Só ele pode fazer esse diagnóstico. Mas você vai fazer a sua anamnese, você vai descobrindo ali, não só, porque o médico não vai mandar para você todo um laudo, um relatório, né? Na verdade, eles nem gostam de mandar. Mas você vai ali conversando e você vai vendo que, voltando lá no meu paciente X, e diga-se de passagem, ele não gostava de falar, ele gostava de riscar um papel e achava que eu estava entendendo literalmente tudo que ele estava falando. Mas sempre tem que ter uma rede de apoio, né? Quando você, ao for atender alguém, literalmente for falar, ele tem esquizofrenia, ou quando você vai aconselhar alguém que fala assim, eu tenho esquizofrenia, sempre você vai precisar buscar apoio da família e buscar saber da família muito sobre esse paciente. Então, uma criança que foi abandonada pelo pai, uma criança que a mãe deixou a ermos, né? Mesmo que tenha deixado com a avó, mas não tinha uma boa alimentação, não tinha educação, não tinha nada, e foi embora do Brasil. E essa criança foi abusada por um tio, e aos 19 anos, ela começou a desenvolver alguns sintomas e não foram tratados, tá? Por que não foram tratados? Porque nessa época a mãe já havia voltado, acho que da Irlanda, e a mãe tinha se tornado evangélica, tinha se tornado bispa. E aí ela chegou e disse, isso aqui é demônio e eu vou levar para o monte e vou trazer libertação. Isso aí se foram 5 anos, essa criança, esse jovem ficou muito ruim, tentou matar pessoas, tentou se matar, tentou fazer um monte de coisa, e isso tudo era uma manifestação demoníaca. Até que ela chega para mim
né, com esse quadro, e aí eu falei para ela, mãe, você vai procurar o psiquiatra e você vai fazer uma avaliação psiquiátrica com ele, porque eu não posso fazer essa avaliação, e eu só trato ele depois que ele passar pelo médico. Então, foram 6 meses fazendo a avaliação com o psiquiatra, até chegar nesse laudo de esquizofrenia. Então, tá aqui, ó. Influências sociais. Ausência de suportividade no ambiente familiar. Vem literalmente isso que eu falei para vocês também, né? Não tem suporte familiar, não tem uma convivência, né? Não tem uma cultura de influência dentro do sistema familiar. A outra parte é a demora, né? Que é essa segunda parte aqui da influência social aqui. Né? A cultura influencia a interpretação da doença e dos sintomas, alucinações e delírio. Então, nessa cultura aqui, nesse social aqui, gente, vai entrar, a pessoa já tem uma patologia, talvez biológica, talvez emocional, e dentro da cultura social aqui, ela vai ter, talvez, um encontro com algumas substâncias psicoativas, e isso vai trazendo um transtorno muito grande dentro do sistema familiar. E aí, daqui 1 hora. Então, vem todo esse transtorno dentro do que a gente chama de social. Bem, antes de passar para a próxima parte, eu quero passar esse vídeo aqui para vocês. Gente, eu não pedi permissão para o Wendel, mas ele está aí, tá? Se você já assistiu esse filme, que eu vou passar esse pedacinho aqui para vocês, eu gostaria que vocês, para o bem-estar da nação, gostaria que vocês assistissem esse filme completo, tá bom? Até quando eu assisti, ele estava na Netflix. E eu quero que vocês, por favor, isso é uma tarefa, né? Eu ainda vou dar mais uma aula para vocês, sem ser essa de hoje. E eu gostaria muito que vocês assistissem esse filme, porque ele passa literalmente a realidade perfeita de todos os filmes que eu já assisti sobre esquizofrenia, sobre psicose. Esse foi, assim, o que mais trouxe clareza, né? O que mais trouxe verdade sobre a esquizofrenia, tá? Então, vou perguntar, alguém já assistiu esse filme? Por trás das paredes do banheiro? Por trás das paredes do banheiro? Não, né? Eu não. Tarefinha para casa. Tá? Tarefa para casa. Você já assistiu, Luiz Carlos? Não. Não, né? Então é o seguinte, gente. Vocês vão pegar caneta e papel e vocês vão assistir esse filme, porque ele vai trazer uma grandeza a vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa! Não estou conseguindo ver minha foto. Aqui. Qual que é o nome do filme? Por trás das paredes do banheiro. Eu vou deixar o nome dele lá no grupo. O que vocês vão ver aqui é tudo alucinações. A maioria é alucinação, tá? Depois que ele entrar na casa, que ele for para casa, vocês vão ver uma menina loira conversando com ele, sentada na cama conversando com ele, falando para ele fazer as coisas. Essa menina, ela não é real. Ela é uma alucinação que ele está tendo, tá bom? O que vai acontecer agora no início do vídeo também é uma alucinação. E diga-se de passagem, gente, para o esquizofrênico é a realidade.
para eles é uma realidade absoluta. Então, vamos lá. That's when we found out. I have schizophrenia, a chronic mental disorder allowing for visual and auditory hallucinations, never normal. The end. Some people just hear voices. Good morning. I sleep mine. I had to switch schools. I'm Maya. I'm Adam. I came over here to intimidate you inside something. That was me or Marcellus. What's with the cookbooks? I'm studying to be a chef. Don't look at me. Look at her. You have a problem with eye contact. You always say exactly what comes in your mind. It's best to say exactly what you mean or nothing at all. When I first met you, I thought maybe he's just awkward and unsocialized, but it's not it. There's something else. I don't know what to say to that. I'll crack you, Petroselli. Last night, when you finally called me. I know that it's lonely in your head. I know. It's like yours, then when you're a cancer kid, people are so eager to grant any wish you have. But when you have schizophrenia, people treat you differently. Is that why you didn't tell me? Entenderam um pouquinho? Vocês querem ver Sim. novamente? Sim. Ok. Ok. Observa que vocês estão vendo aí na tela uma menina, essa moreninha? Ela é real. Tá? Aquelas outras, a loirinha que está com negócio no cabeça, não é real. Aquele homem mais alto, acho que meio calvo, ele não é o real. Então, observa que a pessoa, quando ela tem, vou explicar para vocês um pouquinho, depois a gente volta. Tá? Nesse filme, até aquele momento ali que o laboratório vem todo em cima dele, ele ainda não tinha tido nenhuma crise. Aconteceu ali a primeira crise de esquizofrenia dele. Ele sentiu algumas coisas, ele viu algumas coisas, mas ele não era associado. Então, só a partir daquele momento ali, que veio aquela crise forte, que ele foi levado para o hospital e, literalmente, ele descobre que é uma esquizofrenia. Esse filme, ele não é um filme aleatório, ele é um filme baseado em caso real, tá? Então, por isso que é muito interessante vocês assistirem. Eu vou ver se eu consigo passar ele aqui novamente, tá? Então, observa bem. Existem as pessoas ali que literalmente estão do lado dele, conversando com ele, passando informações, dando bronca nele, mas não são pessoas reais. E ele consegue ouvi-las, ele consegue ver, literalmente, aquelas pessoas. That's when we found out. I have schizophrenia, a chronic mental disorder allowing for visual and auditory hallucinations, never normal. The end. Viu aqui? Vou falar e vou passar para vocês. Ele viu alucinações, tá? Ele fala aqui, eu vi alucinações, eu tive alucinações, eu vi pessoas. Vou continuar. Agora, presta atenção. Quando o policial pega ele, não tem nada de vidro quebrando, mas para ele o mundo ali estava desabando. É assim que uma pessoa com esquizofrenia, ela vai se sentir. Ela está o tempo todo, se ela não estiver com a medicamentosa, se ela não estiver fazendo tratamento, é literalmente assim que ela vai se sentir. Agora eu vou deixar passar ele completo. And that's when we found out.
I have schizophrenia, a chronic mental disorder, allowing for visual and auditory hallucinations, never normal. The end. Some people just hear voices. Good morning. I had seen mine. I had to switch schools. I'm Maya. Oh, madam. I came over here to intimidate you, but something tells me you're harmless. What's with the cookbooks? I'm studying to be a chef. Don't look at me. Look at her. Do you have a problem with eye contact? Do you always say exactly what comes in your mind? It's best to say exactly what you mean or nothing at all. When I first met you, I thought maybe he's just awkward and unsocialized, but it's not it. There's something else. I don't know what to say to that. I'll crack you, Petroselli. Last night, when you finally called me, I know, and it's lonely in your head. and I know that you like your space with your one. When you're a cancer kid, people are so eager to grant any wish you have. But when you have schizophrenia, people treat you differently. Is that why you didn't tell me? Algum comentário? Tá? Bom, pessoal, vou passar para vocês agora. Algum comentário? Não, vou assistir inteiro. Vai assistir? Uhum. Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Vocês querem um intervalozinho para beber uma água ou querem que a gente vá direto e pare 10 minutos mais cedo? Por mim, direto. Direto? Por mim também. Por mim também. Então, vamos lá, pessoal. Tipos, né? Tipos de esquizofrenia. Já tem lá no material de vocês. Mas a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre os tipos de esquizofrenia. Então, a gente tem aqui, primeira questão aqui, a paranoide, né? Delírio de grandeza, aquilo que eu falei para vocês, né? A pessoa, ela vai se sentir um príncipe, ela vai se sentir um rei, ela vai se sentir um ator. Ela diz que está daquele jeito porque ela vai estar disfarçada. Né? Ela está disfarçada ali, ela está vivendo uma personagem. Né? Ela fala assim, não, eu estou aqui mal arrumada, mas por trás disso aqui eu sou o que? Um Bonaparte. Eu sou, né, às vezes até alguém, assim, um ator que morreu. Eu sou John Travolta, e que começa a querer dançar igual John Travolta. Então, assim, ela vai ter sempre aquela mania de grandeza. A outra questão é a mania de perseguição. Ela diz que está sendo perseguida, né, e que tem alguém instalou câmera dentro da sua casa, e ela começa a vasculhar a casa, derrubar as coisas, achando que tem câmera. Bom, voltando lá, no meu paciente X, ele chegou um dia, né? Isso bem no começo, pessoal, que os médicos literalmente deu o diagnóstico, o psiquiatra deu o diagnóstico, ele chegou a ficar internado. Aí ele estava tendo dificuldade para tomar os remédios quando saiu da clínica, né? Mas aí a mãe trouxe para terapia, e aí ele chegava aqui e ele dizia assim, ele não falava para mim, mas aí a mãe dele falava que começava, às vezes voava ali dentro da sua casa uma mosca, as moscas verdes, e aí ele falava que era um drone, falou assim, é um drone. E tem dentro desse drone, essa mosca não é uma mosca, essa mosca é um drone. E esse drone é alguém que está me vigiando. E ele ficava o tempo todo tentando matar essas moscas, porque ele falava que as moscas eram drone, e dentro dessas moscas tinha uma câmera, e essa câmera estava perseguindo ele. Então, ele ficava tentando ficar o tempo todo com um pedaço de pau na mão,
Então, ele achava que o celular dele estava cronado, ele achava que o celular da namorada dele estava cronado, então ele chegou a quebrar o celular dele, porque ele disse que tinha espião dentro do celular dele. Então, ele tinha essas alucinações. Um dia ele chegou aqui para uma terapia, e eu não lembro o nome, como chama o nome da costela, mas essa primeira costela que a gente tem aqui, do lado direito, e ele chegou com tudo arranhado, tudo machucado. E aí eu perguntei para ele, né, o que estava acontecendo. Ele falou assim, passei muito mal essa noite, eu não estou bem. Aí eu perguntei se ele estava tomando os remédios e tal. Ele falou assim, aqueles remédios têm droga. Aquele médico quer me drogar, aquele médico quer acabar comigo. E aí ele falou assim, mas eu preciso da sua ajuda. Eu falei assim, o que você quer que eu te ajude? Será que você não consegue voltar a minha costela para o lugar? Eu falei, tá, e onde está a sua costela? Ele falou assim, a minha primeira costela entrou por baixo e ela está me machucando, ela está indo por baixo das outras, ela está enrolando as minhas costelas. E eu estou tentando, com a faca, voltar a minha costela para o lugar. Então, são essas alucinações que a pessoa vai tendo, até mesmo com o seu próprio corpo, né? A outra questão, né, ainda do meu paciente, é que ele sentava bem aqui na minha frente, em frente à minha mesa, em algumas situações, e aqui, ó, onde eu estou aqui, a porta do meu consultório fica aqui, mais ou menos nesse rumo aqui. Na minha frente tem uma janela com a cortina, uma janela de vidro bem grande com uma cortina. E aí ele ficava assim, ele sentava de frente para mim, ele olhava para a porta e falava assim, para de mexer nessa porta, você está me desconcentrando. Aí ele olhava para a janela e falava, para de mexer nessas cortinas. E aí ele falava, para de mexer na minha orelha. Aí ele falava assim, Nath, minha orelha está vermelha? Eu não. Mas ele não para de bater na minha orelha. Você entendeu? É muito real para eles o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo. A outra, especialmente, né, auditiva, ouvir vozes. Não só ouvir vozes, né, mas é igual eu falei, igual vocês vão ver no filme, gente, não deixem de assistir esse filme, depois vocês vão lá no grupo, o grupo lá acho que é aberto, né, dá um feedback, fala lá, por favor, vamos fazer esse trem funcionar e vamos fazer essa aula ficar maravilhosa. Então, apresenta desconfiança, já falei disso, são mais retraídos e pode apresentar quadro de agressividade. Se alguém tiver alguma dúvida, dá um sinalzinho aí, tá? Que eu paro o que eu estou falando e respondo vocês. Aí eu tenho duas questões aqui. Ou eu estou dando uma aula muito boa, ou vocês não estão entendendo nada. É uma aula bem complexa, né? Mas tá dando para entender, sim. Ela tá bem didática. Obrigada, Nancy. Fernanda, você falou alguma coisa? Eu estou conseguindo entender perfeitamente. Ai, maravilha. Luiz Carlos? Ok. Ok. Tá. A segunda aqui é o tipo desorganizado, tá? Esse tipo desorganizado é questões comportamentais, tá? Então, ele fala muito, ele fala muito, ele tem um comportamento desorganizado, ele não fica quieto, ele se torna assim, ele é uma pessoa emotivada e imatura, ou seja, ele tem as emoções inapropriadas, ou seja, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, no português, ele é uma pessoa que incomoda, tá? Na questões inapropriadas. Então, assim, essa aqui, na desorganizada, chega a ser crônica e sem remissão. Então, não vamos falar tanto sobre isso, porque eu ainda quero falar sobre os sintomas. Então, ainda no tipo, né, de
ainda que falando da crônica e sem remissão, a gente tem aqui alternância entre a imobilidade, excesso de agitação, a pessoa ficar muito agitada, respostas motoras incomum, né? Você vai falar com ele vai te dar uma resposta totalmente aversa daquela que você perguntou para ele, aquele que você fez para ele, né? Então, ele vai ser totalmente desorganizado, assim, dentro dessa questão. Então, a gente tem... Acho que eu pulei uma aqui. Não, tá certo. Tá certo. A gente tem aqui a catatônica, que não está aparecendo o nome dela aqui, não sei por quê, mas não apareceu o nome dela aqui, mas é a catatônica. Após a desorganizada, é a catatônica. Alternância, né, entre a imobilidade e excesso de agitação, ou seja, ele vai estar imobilizado, ele vai estar bem aqui, de repente ele tem um excesso de agitação, ele fala demais, ele tem resposta motora incomum, a hipertonia, né, que seria a rigidez, musculatura, fica com a musculatura totalmente rígida, a postura dele é mais elevada, ele eleva mais os ombros. Então, ele vai ter a catatônica, ele vai ter essa postura rígida. Chega, né, a ser tão perceptível quando ele faz os movimentos. Os movimentos é mais difícil de acontecer. Mão, né, às vezes até no pescoço, ele vai, às vezes, até reclamar dessa questão. A residual, presença de pelo menos um episódio esquizofrênico, vocês observam que aqui na residual, a gente já tem, talvez, aqui uma desconfiança, né, se realmente essa pessoa está literalmente com a esquizofrenia ou não, mas literalmente é sim, tá? Segundo o DSM-5, segundo a psiquiatria, que é o que pode dar o diagnóstico, vai trabalhar dessa forma. Apresenta sintomas como isolamento social, pensamentos incomuns, inatividade, embotamento afetivo. É uma pessoa apática, uma pessoa que não transmite emoção, não consegue ter esse apego com as pessoas. E aí a gente tem a indiferenciada. Sintomas de diversos tipos que causam, né, que caso considerada em conjunto, não se enquadram precisamente em uma categoria específica. Acredito que essa indiferenciada seja mais difícil de ser catalogada, é a que mais dá trabalho, por quê? Porque os sintomas são diversos, e às vezes fica difícil até mesmo de ser diagnosticada, então leva ali um tempinho a mais para isso acontecer. Então, a gente vai seguir aqui, dentro desse processo, a questão dos sintomas, né? A gente já falou que os sintomas são sintomas positivos, a gente já falou sobre eles aqui, a gente vai dar aqui mais uma recapitulada sobre isso. Então, por que o diagnóstico, ele é feito não com os sintomas positivos, e sim com os negativos, né? Os sintomas negativos. Por que a gente vai trabalhando sobre isso e verificando isso aqui? Bom, vamos lá, vou passar um pouco para vocês. Já falei sobre isso. Sintomas negativos envolvem comprometimento cognitivo, modificação e alterações no comportamento anormal, distanciamento emocional e social, já trabalhamos tudo isso aqui, gente, só dando uma recapitulada com vocês, né?
Empatia, empobrecimento do pensamento, da expressão verbal, desorganização dos discursos, né? Delírios, alucinações, discurso desorganizado, problemas comportamentais, sintomas positivos. Por quê? Por que que não é nos negativos e sim nos positivos que a gente observa que é um delírio? Por exemplo, o delírio. Ele chega e fala, eu sou bem, ele parece estar muito bem ali. Então, observa-se que essa pessoa, ela está exagerando, ela está falando além da conta. Então, ela começa a observar assim, ó, é uma crença que a pessoa é maior do que as outras, ela é considerada como uma deformação da realidade, são frequentes delírios de grandeza, acredita que vai acabar com a fome do mundo inteiro, ela já começa a falar assim, olha, eu tenho um projeto, eu vou acabar com a fome do Brasil, eu vou acabar com a fome do mundo, né? Delírio de perseguição, já falei sobre isso aqui, ela acredita que existem pessoas perseguindo ela, as pessoas que deixam de ter delírios apresentam melhor e se tornam menos depressivos. Então tá, alucinações são percepções reais, foi isso que a gente viu aqui no vídeo. A pessoa vai ter percepção real das coisas, para ela o que ela está vendo literalmente é. Quando você vai para esse filme, o jovem Adam, ele acreditava literalmente que aquelas pessoas, né, aquelas 3 pessoas que andavam sempre com ele, ali tem a boazinha, ali tem o chato, é mais ou menos assim, id, ex, superego, que a gente trabalha na questão da psicanálise. Tem um que é bonzinho, tem um que é o certinho, tem outro que fala assim, faz do jeito que você quiser mesmo. Você viu que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da psicanálise ainda, mas já dando esse adendo aqui para vocês. Então, nos sintomas, alucinações, né, percepções, ouvir coisas ou pessoas ao redor sem literalmente existar, alucinações auditivas. Então, dentro dos sintomas negativos, ainda tem a dificuldade de iniciar e continuar algum trabalho, algum movimento, né? Dentro da anedonia, falta de prazer em relação às atividades, o embotamento afetivo, então eu já trabalhei isso com você. Nos sintomas do tipo desorganizado, ainda tem, essa pessoa diz que quando uma pessoa está com um discurso desorganizado, é difícil compreender o que está incomodando ela. Então, ela tem um discurso tão desorganizado, na mesma hora que ela está bem, ela está mal, na mesma hora que ela está mal, ela já está maravilhosa, e você fica assim. É transtorno bipolar? Ela está indo de 0 a 1000, né? E isso fica muito confundido dentro da família. É uma pessoa, gente, vamos falar aqui, tá? Depois, se o Ender não quiser, ele faz um corte. Pessoas que entregam pessoas que estão vendo revelação, que estão vendo demônio o tempo todo, que estão vendo gente conversando, que está tendo percepção. Estou falando isso, gente, porque são só de pastora. Gente, não posso nem ficar falando muito, vocês vão achar que eu sou muito velha. Só de pastora são 17 anos. Isso é porque eu me converti, eu acho que eu tinha 5 anos de idade, e eu fui o tempo todo, trabalhei com libertação, fiz vários cursos sobre isso antes de me tornar terapeuta. E eu vi muito isso, né, a ponto de que a gente tem que ter essa percepção. Graças a Deus, hoje existem muitos pastores que estão fazendo esse curso e vai entender melhor sobre isso. Sabe, a pessoa já entra, ela está vendo muita coisa, lógico que existe sim, mas a gente precisa observar isso também, se dentro de tudo aquilo ali não está tendo uma patologia que precisa ser tratada. Então, dentro do sintoma desorganizado, tem um repetimento. A pessoa repete muitas coisas de forma ilógica, tá? Então, uma motivação inapropriada.
se a pessoa conseguir ela ter um insight, ela vai dizer para você assim, Fernanda, mas eu tô chata, não tô? Ela vai ter esses insights, né? Porque tem alguns que vai ter esse insight, e fala assim, nossa, mas eu tô irritável, eu tô chata. Mas tem aquelas que não vai conseguir, vai ter esse embotamento, vai ter esse choro, vai ter essa... Choram em ocasiões inapropriadas, né? Sorri em velório e chora em festa. Então, é totalmente desorganizado as alternações, né? Alterações cognitivas dessa pessoa. Bem, vamos lá. Tudo certo até agora? Sim. Por isso que eu falei para vocês, gente, essa aula é uma aula bem complexa, não fique parado só nisso que vocês estão aprendendo comigo, vai buscar mais coisas. Bom, trabalhando um pouco o que a gente né, da psicanálise, a psicanálise, ela olha para a esquizofrenia como a estrutura do eu, o eu desorganizado, né? É o que leva o paciente a afastar da realidade. Lembra lá do começo, gente? Da esquizo, o que significa? Esquizofrenia, né? Ruptura. E a psicanálise, ela vai falar que essa ruptura, ela aconteceu ali mais ou menos na fase oral. Por que a ruptura, gente? Lembra que eu falei para vocês da parte biológica, da parte, né, ali a primeira que eu falei para vocês. Então, acontece, nem sempre dificuldade no parto vai trazer esquizofrenia. Nem sempre a dificuldade do pré-natal, doenças que a mãe teve, vai trazer uma esquizofrenia. Porém, existem situações que vai criar o que a esquizofrenia literalmente diz. Uma ruptura, um inciso, teve uma incisão, teve uma lacuna ali naquele lugar. Então, o paciente, ela afasta, literalmente, da realidade, né? E, de acordo com a psicanálise, a esquizofrenia pode ser causada por experiências traumáticas também ali na fase oral. Então, não significa que vai ser só coisas biológicas, intrauterina, são coisas emocionais, coisas sociais, também pode desencadear esse aspecto da esquizofrenia. Tudo certo? Eu vou perguntando para vocês, né? Fez sentido para vocês até essa parte? Esse psicanalista? Completamente. Completamente? Completamente. Acrescentou que a gente já, como a gente já fez o curso e está reciclando, uma outra visão muito bom. Bom, beber uma aguinha aqui. Bom, contexto psicoteológico. Eu deixei escrito, né? Bom, a gente tem aqui a questão da relação com o ambiente externo e a associação com a esquizofrenia. Tem sido apontado, gente, grande dificuldade de relacionamento no seio familiar e nas funções emocionais introjetiva de origem familiar. Tá? É um transtorno não muito aceitável, por que eu falo não aceitável? Porque isso muda total a realidade da família, e como a família ela não tem esse conhecimento, ela não tem esse acesso, ela se torna uma família totalmente desnorteada. Né? Exatamente porque mexe nas funções emocionais. Nath, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está trabalhando com um caso desses, tá? Inclusive, eu gostaria até de conversar com você, porque depois da sua aula, a primeira aula que nós estudamos, eu peguei um paciente na sequência. Depois da sua aula, no dia seguinte, eu peguei um paciente com bipolaridade. Estou até com algumas questões aqui, e a sua aula foi assim, 100% maravilhosa, que me deu um norte para poder trabalhar com essa causa. Até comentei com o Wendel ontem. Essas questões, né, de transtornos,
que um membro da família tem, a gente entende que toda a família é atingida. Toda a família é atingida. Como que a gente trata só o paciente e como que a gente orienta a família quando o paciente não está dentro do consultório? Porque, por exemplo, o paciente vem com a gente tem toda uma técnica de atendimento, de acolhimento, de aconselhamento, seja lá a abordagem que a gente vai usar dentro daquela sessão, né? Eu acredito que você, como psicanalista, também deve ter as suas multiformes técnicas de trabalhar com os pacientes, mas como que fica a questão da família com esse paciente? Como que a gente pode orientar, trabalhar a família? Bom, porque a terapia seria, acho que, familiar, né? Para ser completa. Sim. Na verdade, você vai atender o paciente individual, mas é necessário, viu, gente? É necessário. Foi muito boa a sua pergunta, Nancy. Porque às vezes a gente mesmo, o terapeuta, ele fica focado no paciente. Sim. E os familiares, assim como na dependência química, os pacientes são codependentes. Na doença, os pacientes também são codependentes daquela enfermidade. Sim. Né? Então, eu acredito que seria o caso de ter uma sessão explanativa, explicativa com a família e trazendo também, trazer essa família para dentro do set de terapia de alguma forma, talvez uma terapia em família, né? Fazer a terapia com o paciente, mas também chegar para a família e falar assim, olha, precisamos ter uma sessão com toda a família, e ali você trazer uma expansão de consciência, porque a família que tem um dependente, seja, que tem um transtorno, seja ele bipolar, seja ele borderline, né, seja ele esquizofrenia, seja ele qualquer outro tipo de transtorno. Lembra que o que significa a palavra transtorno? Algo que está impedindo, certo? Então, eu tenho que me amar. E eu quero passar aqui. Então, existe um transtorno, porque para mim ir, eu vou ter que dar uma volta. A enfermidade, gente, é um transtorno. O transtorno está aqui. Né? Seja ele de personalidade ou seja ele uma patologia, é um transtorno. Que a gente trabalhou, o transtorno que a gente trabalhou da outra aula, era um transtorno afetivo, né? Que é o transtorno da bipolaridade. Mas aqui a gente já tem um transtorno com uma patologia mais difícil de ser lidada. Ou seja, seria mais ou menos de dizer assim, a gente vai estar trabalhando, porque a pessoa com esquizofrenia, todo mundo olha para ela e fala assim, não, aqui jaz um louco. E é tratado como um louco. Por quê? O sintoma, gente, é muito de uma loucura, né? Do transtorno, ele é muito forte o transtorno. Então, o caso traz essa família para uma expansão de consciência. A outra expansão de consciência que nós precisamos ter a terapia, tanto do transtorno desse que a gente está falando, como de outros transtornos, como que do que a gente vai falar na próxima aula, tanto o borderline, né, o transtorno de borderline, tanto a bipolaridade, não resolve. A terapia, ela só vai fazer efeito, a terapia é complementar. Essa pessoa tem que estar fazendo, ela está fazendo um tratamento psiquiátrico, porque a terapia, gente, ela é complementar. A oração é complementar, o aconselhamento pastoral, ela é complementar. Então, o terapeuta tem que ter essa consciência, e eu sempre falo assim, olha, tá fazendo tratamento comigo, eu preciso saber direitinho, tá tomando os remédios certinho? Não. Então, eu preciso interromper o atendimento, só posso te atender se você literalmente estiver tomando os remédios farmacológicos. Não, a gente tem que ter essa consciência. Então, Nancy e pessoal, é interessante, ao tratar essas pessoas, também tratar a família. Certo? Então, vamos. Trabalho, né? Igreja. Tá.
Essa questão aqui da igreja, como vocês estão no curso psicoteológico, a gente tem aqui o aconselhamento, no caso, vamos supor que você vai não fazer uma terapia com a pessoa, mas você vai ter com ela um aconselhamento pastoral. Trazer essa pessoa uma motivação. Não é para que ela largue o remédio, gente. Pensa bem, às vezes a gente tem que ter muita coerência. Não é pedir a pessoa, você larga o remédio porque Jesus e Deus vai te curar. Acreditamos no milagre, acreditamos que Deus pode fazer sim esse milagre. Mas Deus pode fazer um milagre com essa pessoa tomando remédio até que essa pessoa se conscientize e viva esse processo. A outra questão é, muitas vezes a pessoa, estou falando isso, gente, pelo tempo de pastora que eu tenho, é que a pessoa, ela vai, e aí vamos tirar todo o remédio, porque agora você vai ser curado. E essa pessoa não é, e ela é literalmente abandonada, porque ela não creu, ela não acessou. Então, outra dificuldade, outro ambiente externo, que essa pessoa vai ter muita dificuldade, a escola. Aqui a gente vai, né, para questões mais, assim, do inconsciente, segundo os estudos freudianos, a descrição da esquizofrenia é pulsão de morte. Nota-se que não somente predominam a dificuldade de reconhecimento do ser da pessoa, como se instala uma identificação ruinosa e que passa a se confundir com o ser e a substituir um contato com ela. Então, literalmente, isso aqui, gente, não é nada grego, não. É só dizer que a pessoa está fora da realidade, ela vive na pulsão de morte, né? Porque as pulsões que a gente trabalha na psicanálise, pulsão de vida, pulsão de morte, essas coisas todas. Então, a pessoa, ela passa a se fundir com esse ser que está morto. Ela passa a se fundir, substituir as emoções, ela passa a viver todo esse processo, tá? Seguindo em frente. Como ajudar um paciente esquizofrênico com a terapia? Seja em consultório ou em um aconselhamento pastoral, o nosso dever, em primeiro lugar, é reconhecer que não é uma simples causa. Estamos diante de algo difícil de ser tratado. É um transtorno mental e que precisa de ajuda medicamentosa, incentivar o paciente a permanecer no tratamento, ouvir atentamente as suas alucinações, tá? Por quê? Diante de um paciente, você não pode discordar dele quando ele está ali totalmente delirando. Lembra do meu paciente X? Né? O que eu fiz um dia? O da porta, o da janela e o que estava mexendo na orelha. Eu falei para ele, chama seus amigos para sentar. Mas eles não vão ficar quietos. Nath, mas você deu ênfase. Você alimentou a alucinação dele? Gente, não ia adiantar eu falar para ele que isso aqui não existe. Não ia adiantar eu falar para ele que não tinha ninguém batendo na orelha dele. Mas quando eu falei para ele, chama seus amigos, pede para ele sentar, a gente já está terminando, ele parou e ficou olhando para mim, ele prestou atenção em mim. Então, você não está vendo nada, isso não existe, você está delirando. Lógico que ele está delirando. Mas não adianta você falar para ele que ele está delirando, viu? Então, aprenda a ouvir. Aquilo que a Bíblia diz, né, gente? Nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Diga-se de passagem, nós temos 2 ouvidos. Então, incentivar o paciente a permanecer, atento às suas alucinações, tá? Ele teve alucinações, está tendo muitas alucinações, exatamente aquilo que a Nancy me perguntou. Você não vai resolver aqui as questões das alucinações dele, mas é interessante que a família conheça o que esse paciente está passando, o que esse paciente está vivendo. Ter uma rede de apoio, vai dizer exatamente aquilo que a Nancy me perguntou. O que é essa rede de apoio? Se você está atendendo um paciente, ele chama a família, porque, gente,
Eu não sei se o Wendel está aí, ele vai concordar, a Vanessa, que é as pessoas que eu tenho mais contato, né, vocês vão concordar. As pessoas, elas pegam os seus parentes e jogam dentro do consultório da gente, e eles acham que a gente é obrigado a resolver o problema daquela pessoa. E não é, e eles falam assim, mas a fulano não muda. Só que eles não entendem o que essa pessoa está passando. Eles acham o quê? Que vai lá dar um comprimido, faz 1 hora de terapia e eles não têm obrigação com mais nada, né, Vanessa? Né? Então, Exatamente. Então, é necessário fazer isso que eu falei para vocês aqui, através da pergunta da Nancy. Traz a família, para a família saber, olha, tá? Ele fala coisa com coisa. Ele mais não sei o quê. Isso aí, ele acorda falando com gente. Ele tá doido. Né? Usa muito isso. E não é hora, não é lugar. Não adianta você chegar para uma pessoa que está tendo alucinações, está tendo visões, e dizer para ela que você está vendo não é de Deus. Vou orar por você. Não, chama. Tá? Conversa, chama a família, diz, olha, o negócio é assim. Os delírios podem parecer com manifestações demoníacas, ouvir vozes, desconfigurações do rosto, foi aquilo que eu falei lá no começo para vocês, a pessoa vai virar o olho, a pessoa vai ficar embotado, a pessoa vai ficar com o olho vermelho, a pessoa vai dar uma entortada na boca, ela vai ter desfigurações no corpo, ela vai botar esses dedos para trás aqui, que parece que os dedos vai virar. Lembra que eu falei da rigidez lá no começo, né? A rigidez do seu corpo vai fazer ela ficar com a perna mais torta. Então, a gente tem que ter muita observação, né? Desfiguração do rosto, violência, intimidação com o terapeuta, tipo assim, bater a mão na mesa, olhar para você e perguntar assim, como se ele estivesse vendo alguma coisa. Gente, é o meu paciente X. Ele vai dar para escrever um livro. Eu vou dar algumas sessões, ele entra aqui, dentro do consultório, ele senta, e eu, bom dia, como você está hoje? Ele olha para mim, eu estou bem, mas eu estou percebendo que você não está bem hoje. Eu falei assim, você conseguiu perceber alguma coisa? Ele, eu estou achando você está aparentemente bem, mas dentro de você eu estou vendo uma dor. Como você está na atividade? Desse jeito. Eles intimidam você. E eles vão chegar, né? Já aconteceu de em um aconselhamento com uma pessoa dessa, a pessoa olhar para mim, dentro do escritório pastoral, olhar para mim e falar assim, você não jejuou essa semana. E se você não jejuar, você não tem autoridade. Com muita certeza, sabe? É com muita certeza que eles vão falar. Então, eles vão intimidar o terapeuta, vai intimidar o pastor e tudo mais. Bom, até agora tá tudo certo? Tudo. Por mim, tudo bem. Tudo bem? Então, vamos lá. Tirar essa cara minha aqui, que as meninas botaram essa cara minha aqui. Bem, o que essa pessoa precisa em questões... nós, como cristãos, agora vamos tirar a parte terapêutica e vamos passar para a parte de nós, como ser humano, como cristãos, né? Isso está muito bem claro lá na apostila de vocês, que, e já falei isso desde o começo, a esquizofrenia, e diga-se de passagem, né, vocês podem agora conversar um pouco comigo sobre isso também, porque a gente vai entrar mais em questões religiosas. Diga-se de passagem, olhando algumas passagens da Bíblia, algumas pessoas começam a dizer, aquele endemoniado de Gadareno, tem sintomas alucinatórios, né, que a gente pode destacar hoje como esquizofrenia, mas lá a gente sabia que era uma possessão, né,
e Jesus ali expulsa os demônios dele, e ele é liberto. Então, usa muito isso para dizer que hoje algo parecido é uma possessão. E olhando também a Bíblia, e a gente fica de passagem que ele poderia ter, sim, uma possessão, mas também pode ter um caso, né? Lógico que a Bíblia não fala que era esquizofrenia, e eu não estou aqui para dizer que era, porque é longe de mim querer mudar alguma coisa na Bíblia ou tirar ou acrescentar. Mas estudando sobre os sintomas da esquizofrenia e dos outros sintomas psicóticos, a gente encontra algumas personagens na Bíblia, que isso é bom, eu creio que vocês vão estar fazendo pesquisa sobre isso. A gente encontra alguém muito parecido com esquizofrenia, né? É o rei Saul, que ele ouvia vozes, que ele ficava perturbado. Então, não vamos dizer que ele tenha, mas são sintomas que a gente pode olhar como uma esquizofrenia. Então, se a gente lê ali 1 Samuel 16, 19, a gente consegue encontrar, assim, uma patologia muito parecida. Diga-se de passagem, a Bíblia diz que Deus permitiu que um espírito apossasse dele. E espírito também, né, em algumas traduções, pode ser, não seja literalmente espírito, mas alma. Em algumas partes da Bíblia, espírito é traduzido por alma. E a gente também tem ali em Isaías 14, 12, o rei Nabucodonosor, né? Que é uma personagem que, se a gente fosse avaliar ela hoje, a gente trataria ela como uma pessoa esquizofrênica. Bom, dito tudo isso, gente, o que a gente precisa observar é aquilo que eu falei também lá no começo, ao estar diante de uma alma, seja apenas uma alma. A gente precisa, né, não categorizar as pessoas, mas a gente está aqui, o terapeuta, o pastor, o líder, né, seja qual for a influência que você vai ter dentro desse curso, é o acolhimento. E dentro do acolhimento, nós temos que ser bem congruentes, nós temos que ser resilientes, nós temos que ter a capacidade de ouvir, a capacidade de entender, e a nossa forma de ajudar é, às vezes, no aconselhamento, e às vezes tratando ali mesmo como o terapeuta, né, como um terapeuta mesmo, né, porque todo pastor tem que ser terapeuta, e todo terapeuta tem um pouco de pastor, tem um pouco de liderança. Bem, algumas considerações, algumas questões aí, pessoal? Alguma pergunta, algum acréscimo em relação à última parte, que é falando sobre a Bíblia? Não, para mim ficou bem claro, ficou bem instruído, inclusive na questão de nós aconselharmos outros pastores, porque a gente vê muito esse erro de achar que a esquizofrenia ela é demoníaca, né? E as pastoras cometem mesmo esse equívoco, sem conhecer essa parte mental, e trabalha literalmente essa questão demoníaca. Literalmente essa questão. E passam dias, horas jejuando, a pessoa tem eu podia dizer assim, aquela falsa melhora, aquele difícil, né? acreditar. Fernanda? Oi? Tudo bem? Você tem dúvida, Fernanda? Não. Não? Tudo certo? Aqui. Vanessa? Tudo certo, Nath. Luiz Carlos? Não, tranquilo, achei interessante já fazer essa comparação com a Bíblia aí, né? Nabucodonosor, o rei, né? Porque realmente tem... se fosse hoje, seria tratar diferente, né? Porque os sintomas são
são de esquizofrenia, né? E também tem outros, né, na Bíblia que a gente poderia estar usando, mas eu peguei só esses dois, eu tô falando mais sobre esses dois aqui, porque eu sei que vocês vão fazer essa pesquisa e vocês vão encontrar outras pessoas, outros reis, que também têm literalmente o sintoma, esses sintomas aqui, e a gente pode fazer essa ligação entre eles. Carlene? Não, estou atenta e tentando assimilar o assunto. Mas está compreensível, está dando para entender. Deu para entender? Deu, sim. Então, tá bem. Então, gente, falta, aqui no meu monitor, falta 10 minutos, não, falta 15 minutos, mas a gente não teve intervalo, né? Sim. Então, acredito que eu já vou passar para o Wendel. Wendel, você está aí? Né? Até da minha parte, da minha parte, só as minhas considerações a todos vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida e vocês queiram perguntar para mim, pode perguntar lá no grupo, ou pode no meu privado também me perguntar, que de uma maneira boa eu vou estar respondendo para vocês. A minha ideia aqui hoje não foi só ficar focado tanto na psicoteologia, mas ir lá trabalhar literalmente, né, o que é a esquizofrenia, de onde ela veio. Lógico que é algo que, se a gente fosse falar, né, Wender, só sobre esquizofrenia, para a gente chegar ali, acho que 10% de entendimento total, a gente levaria mais ou menos um mês só falando sobre esquizofrenia. É um caso extenso. Se a gente for tratar esses transtornos de forma muito aprofundada, cada um deles dá um curso, né? É um curso. A proposta nossa aqui, desde o início, a gente sempre vai clareando, a gente sempre vai fazendo aí esclarecimentos e observações, principalmente nesse segundo módulo, quando a gente está entrando nessa questão do conceito de transtorno e nas espécies de alguns transtornos, é justamente para preparar a gente para a clínica, para preparar a gente para o olhar clínico, para a observação, para saber distinguir, ao menos diferenciar, né, uma coisa de outra. Por exemplo, no caso de esquizofrenia, né, tá com o olhar atento, porque se você tiver ou com bipolar ou com esquizofrênico dentro de consultório, a depender da situação de crise, a depender da situação daquele momento, dependendo de como esse paciente, essa pessoa chegou para você, você vai ter que fazer o manejo clínico dele, encaminhamento dele, por exemplo, para um psiquiatra, para um psicólogo, para um médico, se ele não teve ainda esse tipo de atenção, esse tipo de cuidado. Se ele teve e está em tratamento é uma coisa, se ele teve, mas não está em tratamento é outra coisa. A grande sacada aqui, o mais importante como a Natividade, eu estava aqui acompanhando mesmo nos bastidores a fala da Natividade, é buscar mais conhecimento, é buscar mais aprofundamento, é pesquisar mais sobre cada transtorno desse aqui, para ficar preparado para fazer essa avaliação de cada caso que chegar para você, se vai ser o caso de você seguir com o processo terapêutico ou não seguir com esse processo terapêutico. Exato. E fazer o devido encaminhamento dessa pessoa, né? Uma vez que tratar mesmo, né? Fazer ali uma intervenção diretamente a esses transtornos da personalidade, nós não iremos fazer mesmo. Né? Não estamos preparados para isso, não temos recursos para isso, não podemos né? Fazer uso de medicamento, por exemplo, para controlar esses transtornos. Então, realmente a gente precisa estar bem apto para fazer o nosso papel primordial e fundamental, que é apenas, e nesse caso exclusivamente, de cuidar e de acolhimento. Exato. Estamos aprendendo aquele caso que eu comentei. Curso, deixa eu só dar uma fala aqui para vocês. Não é sobre esquizofrenia, mas é sobre psicose, tá, gente?
exatamente para endossar isso que o Wendel acabou de falar aí. Caso aconteça que aconteceu comigo na semana passada, né, a Vanessa, que trabalha aqui também, né, do meu lado aqui, ela sabe do que eu estou falando. Uma paciente que já faz tempo que ela trata comigo, ela estava bem, né? Ela ficou 3 meses sem vir para a terapia, e ela chega para a terapia, e ela senta e começa a conversar, disparadamente. Ela começa a conversar, e falando que estava montando uma fábrica, e que agora ela ia ficar rica, e que ela queria falar para todo mundo que ela estava muito bem, e ela começou a me encher de elogios, e aí eu falei assim, eu precisava atender outro paciente depois dela, e aí eu falei para ela assim, olha, vem lá no final da semana, ela veio na segunda, aí eu falei para ela assim, ó, vamos marcar mais uma sessão para você na sexta. Ela falou assim, porque eu tenho muita coisa para te contar depois desses 3 meses e tal. E foi embora. Quando ela foi embora, eu já encontrei com a Vanessa, bem na porta, nossas portas, assim, eu falei assim, Vanessa, ela não está bem. Aí eu mandei mensagem para ela cedo, no outro dia cedo, eu falei assim, vem para a terapia hoje, você pode? E ela, eu quero comprar umas coisas. E ela veio para a terapia. Eram umas 5 horas da tarde. 5:30 da tarde. Ela senta e ela fala assim, Nath, que bom que você deixou eu vir hoje, porque eu tenho muita coisa para te contar, Eu percebi que ela estava num surto. Não é um surto, né, o que a gente chamaria, pelo quadro dela, um surto psicótico delirante. Só, gente, para vocês entenderem como a gente tem que ter essa observação no nosso paciente. E aí eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um processo de relaxamento para você, e depois você me conta essas histórias todas que você quer. Ela, então tá bom. Eu deitei ela no sofá, peguei no braço dela, falei assim, vou tocar no teu braço, né? Vou tocar, falei assim, vou pôr 2 dedos aqui no teu braço. Enquanto eu aperto teu braço, você vai respirar e fechar os olhos e relaxar. E aí eu fiz isso. Enquanto eu estava fazendo isso com uma mão, eu estava com a outra procurando o marido dela. Porque literalmente ela estava em surto psicótico delirante. Quando eu achei o marido dela, falou assim, olha, vem para cá, tua esposa não está bem, é necessário que você leve ela no hospital. Só escrevi aqui, com um dedo aqui. Ela virou, olhou para um quadrinho que está aqui na parede, levantou e falou para mim, eu sou sua filha. E começou a chorar e leu a mensagem que tem no quadro, que a mensagem do quadro é como Deus sabia que você seria a mãe ideal para mim. E ela olhou para mim e falou assim, você é minha mãe, você me adotou, eu sou adotiva. E ela já veio, ela até estragou meu óculos, ela já deitou aqui, travou e ela começou a chorar. Eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero meu marido, eu quero minha filha. Nath, eu não sou sua filha, né? A sua filha é a Ana Flávia. Quem eu sou? Quem sou eu? E começou aquela coisa. Bom, quando o marido dela entrou aqui, ele falou assim, Nath, tem 2 semanas que ela tá assim, eu tô achando ela estranha, mas para mim ela estava feliz. Daqui já foi para o hospital, e no outro dia teve que levar ela para uma internação. Entendeu? Então, você precisa ter esse cunho de conhecer o seu paciente, nem que seja a primeira, segunda vez que ele está, faz as observações, porque você não está aqui para ser a salvadora do seu paciente, você está aqui para ter um acolhimento, tá? Então, é necessário, sim, de repente, fazer essa intervenção. É que o Wendel falou. Como que a gente encaminha, num caso desse de surto, e a pessoa diz que não tem recurso no lugar onde ela está? Não tem hospital, o hospital não acolhe, não tem. Eu já tive essa situação. Eu estou com um caso de bipolaridade, que eu acabei de comentar com você, eu comentei com ele ontem, tá? Eu quero até conversar com você,
sobre algumas coisas. Eu estou fazendo esse processo aí de acolhimento mesmo. Ela tem laudo, ela está fazendo acompanhamento psiquiátrico, está com um psicólogo, mas eu vejo que ela não está bem. Inclusive, eu estou atendendo ela 3 vezes na semana. Nancy, nós não fazemos internação, tá? O terapeuta não pode fazer internação, porque você nem tão pouco assim fazer encaminhamento para ela internar. O que você tem que fazer? Chamar a família e falar, olha, eu preciso que vocês levem ela no médico, no psiquiatra, se for o caso. Tem que ser um psiquiatra. E outra, a rede pública de saúde hoje tem, sim, condições de acolher uma pessoa que está nesse caso, né? Aqui, por exemplo, eu não levei ela direto no psiquiatra, o marido dela levou ela no hospital. E lá no hospital, né, o médico já viu que ela estava alterada, aí o médico fez uma intervenção medicamentosa nela, mas o próprio médico lá do hospital já fez o encaminhamento dela para um atendimento psiquiátrico. Sim. Não, eu entendo isso. Eu sei que eu não posso fazer. Eu estou trabalhando, como o Wendel comentou, né? Eu estou trabalhando no acolhimento. Porque eu tenho percebido, inclusive, essa questão familiar. A falta de apoio, a falta de conexão familiar dentro da casa. Entendeu? Os pais não sabem o que fazer, estão esgotados com a situação. A mãe, que é pastora, lida só como se fosse demônios, tá? Mesmo levando ao psiquiatra, aí tudo coloca impedimento, que não tem psiquiatra, não tem remédio. Uma hora toma o remédio certo, outra hora não toma. Aí mistura o remédio que um médico passou e que o outro passou. Então, eu estou trabalhando essa questão de organização, de que o remédio tem que ser tomado. Perguntei se os pais tinham lido o laudo dela, ela veio com o laudo, ela trouxe o laudo de novembro, os pais nem abriram o laudo, nem sabia o que estava dizendo lá, a orientação para cuidar dela na escola, em casa, nos ambientes que ela frequenta. Porque essas pessoas precisam estar sendo orientadas. E demais. Ela não está comigo o dia todo, entendeu? Por isso que eu perguntei. Nancy, e demais alunos. Vamos lá. Lembra que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que é a extensão da nossa sala de aula, e essas questões podem e devem, como eu já falei para você ontem, Nancy, estendendo aqui para os demais alunos, serem tratadas, jogadas lá no nosso grupo, do nosso grupo não vai vazar, não vai, né? Assim, ali é a extensão aqui do nosso curso, da nossa sala de aula. Sim. Então, assim, aproveitem, faça bom uso disso, tá? Não só Nancy, mas os demais também. As nossas aulas para trás já estão postadas lá na plataforma. Está faltando lá a questão dos slides, que a gente converte em PDF para disponibilizar para vocês, né? Que os nossos professores aqui disponibilizam. Mas já está sendo providenciado, tá? E a questão de apostila, ela é também postada, e a gente também disponibiliza ela pela plataforma, como a gente fez, por exemplo, com o primeiro módulo, tá? Dá uma checada lá, se realmente não tiver lá, vocês me falam, porque a ideia é que na primeira aula, no primeiro conteúdo de aula do módulo, vocês recebam essa apostila aí, tá? Se não, a gente depois pode encaminhar pelo WhatsApp, por e-mail, do jeito que você também preferir receber aí, a gente não fica sem o material, não, tá bom? Porque o material é um material facilitado, o conteúdo dentro do que a gente está trabalhando aqui, né? Tem boa parte daquilo que o professor trabalha, está lá na nossa apostila, tudo para facilitar, para dar mastigado para vocês esse conteúdo, tá? Vamos encerrar agora, né? Já estamos aqui às 10 horas, hoje a aula foi realmente cravada, então vamos dar sequência a esse nosso encontro, sim, fique com essa liberdade, com essa disponibilidade aí para fazer isso agora, né, até o nosso próximo encontro, através do grupo WhatsApp, e esse acionamento, né, ou seja, mais no privado, também pode ser feito, mas eu não recomendo muito, até porque a gente tem a dinâmica
de ter o grupo ali e a sua dúvida, e o seu questionamento, e a sua questão, e o seu, principalmente quem está já em atendimento, né, vai servir de supervisão, vai servir de amparo, vai servir de conhecimento para os outros participarem também. Tá bom? Ok? Então, um abraço no coração de vocês e obrigado aí pela presença de todos e logo, logo a gente posta lá essa aula para acesso de vocês. E eu volto com vocês dia 4 de fevereiro. Ok, obrigado, gente. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.